Oi, pessoal, tudo bem? Bom, trouxe vocês para bordar comigo hoje e a gente vai fazer uma toalha. Eu tô abrindo aqui meu programa de edição, eu uso o P-Designer. É nele que eu faço as alterações que eu preciso, montagem. No caso, eu tô pegando aqui, vai ser um nome sobreposto, né? Vai ser a inicial no fundo com o nome escrito por cima. Então, eu vou para selecionar já a matriz que eu preciso e aí eu vou começar a fazer as alterações nela. Tamanho, cor, né? Colocar a letra escrita por cima, ordem de bordado. Vamos organizar tudo do jeito que a gente precisa. É interessante a gente ter esse programa de edição, porque ele ajuda bastante a gente não ficar tão dependente da máquina, né, assim, das funções que tem na própria máquina, e nem de outras pessoas. O P-Designer, ele é um programa bem simples. Para iniciantes, eu acho que dá para mexer nele tranquilamente, sem, sem muito trabalho. Aqui eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, salvei e eu vou passar para o pendrive agora. Esse pendrive já vem na minha máquina e eu vou pegar a matriz e vou exportar pelo P-Designer. A gente exporta ela para a máquina. E agora vamos preparar a toalha. Aqui a cliente me trouxe a toalha para eu bordar na toalha dela. Por isso que tem esses detalhes, essa toalha é mais diferente. Então eu dobro, né, faço as marcações de tudo que eu preciso, dos lugares que eu preciso bordar. E muitas das vezes eu uso marcação da própria toalha também, tá? Essa toalha em específico, ela tem essa tarja mais marcada embaixo, junto com essas folhagens. Então eu usei para me basear, né? Além da própria régua e tudo mais, eu aproveito assim quando a toalha tem, quando o material que eu estou usando tem marcação, eu aproveito, que aí dá para facilitar o trabalho. Eu estou usando, gente, uma caneta fantasminha, tá? Essa caneta que eu estou riscando aí, ela sai com calor. Então não tem problema. Não confundam com caneta Bic ou qualquer outra que seja, caneta de papel mesmo, senão não sai, tá? Então aqui eu tô usando uma caneta fantasminha. Depois eu vou falar melhor sobre os materiais que eu uso, né? A gente pode gravar outros vídeos para explicar para vocês. Então agora eu tô pegando o bastidor, né? Tô aí mostrando a parte da toalha que eu tô usando como marcação e tem ali a linha que eu risquei e eu vou centralizar. Esse bastidor ele tem algumas marcações de meio, né? Outras marcações, então eu vou usar as marcações que eu fiz na toalha e as marcações do próprio bastidor. Nesse caso aqui eu não vou usar entretela. Por quê? A toalha ela já encaixa toda no bastidor. No caso, essa daí que eu tô fazendo é uma toalha de rosto. Esse aí é um jogo de toalha de banho e de rosto. E nesse caso aí, o bastidor ele pega todas as partes da toalha e a toalha ela é mais grossinha. Então eu não vejo necessidade de usar entretela nela, tá? No caso eu uso até o TNT, mas para essa toalha, né, para as toalhas nesse estilo, eu acho totalmente dispensável. Então eu vou, centralizo, aperto o bastidor, deixo bem justinho, tá? Eu não comentei com vocês, mas o meu bastidor, ele é tamanho 15 por 24. Nesse modelo de máquina, a gente tem esse bastidor e um 8 por 8. Só que 8 por 8 eu não tenho, então eu uso só esse mesmo. E agora a gente vai para a máquina. Aí eu vou pegar o pendrive, né? Coloco na máquina. Tô colocando nela desligada, mas pode colocar nela ligada também, não tem problema nenhum. Aqui eu coloquei nela desligada e tô ligando a máquina. A minha máquina é uma Singer, o modelo dela é o EM9305. É o modelo mais novo da Singer. É uma máquina bem boa, tá? Eu quero contar melhor sobre ela, mas assim, é um custo-benefício bem interessante. Eu tive boas experiências com ela até o momento, né? Mas a gente pode ir falando dela melhor depois. Depois que ela ligou, eu vou lá, seleciono o pendrive, né? Seleciono a matriz que eu fiz, né? Que eu vou usar. E aí eu vou mover ela do jeito que eu preciso para ela ficar na posição que eu quero.
Eu pego o bastidor para ter uma noção assim da direção, né, para não ficar de cabeça para baixo nem nada. E coloco perto assim só para eu visualizar melhor, né, para não correr o risco de fazer ao contrário. E aí eu rodo, né, no caso aí eu girei ela, tem os botões aí na máquina também que movimenta ela, espelha, gira, coloca do jeito que precisa e eu já deu tudo certo, do jeito que eu precisava. Dou um ok, o braço da máquina ela vai dar uma movida ali, vai pedir para encaixar o bastidor e eu vou encaixar ele direitinho. Depois de ter encaixado o bastidor, verificar se ele está certinho, a gente dá um ok lá no painel da máquina e vamos fazer a segunda parte do reposicionamento. Da primeira vez a gente só posicionou para ele não ficar de cabeça para o desenho, não ficar de cabeça para baixo em relação à barra da toalha. Agora a gente vai centralizar ele de acordo com a marcação que a gente precisa. Se é mais alto, mais baixo, mais para a direita ou mais para a esquerda. Aí eu estou conferindo, você está vendo que o braço da máquina está andando para um lado e para o outro. É eu que estou colocando para ver as posições de canto inferior, superior e centro, se está do jeitinho que eu preciso. Eu já percebi que tá, né, tudo do jeito que eu preciso, e eu vou fazer um alinhavo. Essa ferramenta ela já existe na própria máquina, e eu vou colocar esse alinhavo para que ele vai marcar o arredor da onde eu vou bordar. Aí eu tô colocando um plástico. Isso aí é um plástico simples mesmo, tipo plástico de mercado, porque essa toalha ela não tem aquela parte que é específico para bordar. Então, ela tem uma felpa, a felpa da própria toalha. A gente usa o plástico para ele firmar essa parte peludinha da toalha para o bordado ficar perfeito. E é um plástico transparente, fininho, que a gente vai tirar no final do nosso bordado. Então, aí eu uso o pontilhado, a marcação que a máquina dá, eu uso tanto para marcar o lugar que vai ser o bordado, quanto para fixar esse plástico. Eu vou fixar esse plástico e vou fazer esse pontilhado novamente, porque eu vou usar uma diquinha aí que chama um papel nacarado. A gente conhece como papel nacarado ou papel celofane furta-cor. É isso que dá um efeito brilhoso no nosso bordado. Só que não são todas as matrizes que dá para usar esse papel. Depois a gente pode especificar isso melhor. Mas eu tô fazendo o pontilhado uma segunda vez para para fixar o papel nacarado. Você pode fazer isso tudo de uma vez, mas eu prefiro fazer por etapas, que aí eu tenho certeza que vai ficar tudo certinho. Eu vou firmando um pouquinho com a mão, mas pode prender com alfinete, com durex, com alguma coisa assim que não tem problema nenhum. Como é felpa da toalha, eu prefiro ir firmando com a mão mesmo, que eu acho mais prático. Então a máquina ela fez a marcação novamente, prendeu o plástico e o nacarado e agora a gente coloca para começar a fazer o bordado. Agora a gente está finalizando o bordado, né? A máquina já fez todos os passos, já trocamos todas as cores e ela acabou de finalizar. E agora a gente vai passar para a parte do acabamento, né? Vou tirar o bastidor da máquina com cuidado e começo cortando as linhas. Eu tenho um pouquinho de retoque, que eu sempre começo pelo lado direito, depois eu viro para o lado esquerdo, né, para o avesso no caso, e depois eu tiro os pontilhados. E é assim que eu vou fazer. Eu vou cortando com muito cuidado a parte da frente, depois eu viro e vou tirando a parte de trás. A parte de trás tem que tomar muito cuidado por conta dos nozinhos, porque a própria máquina ela dá nozinho nas trocas de linha, nos saltos de um ponto para o outro, então a gente precisa tomar cuidado na hora de cortar. E aí eu gosto de finalizar com isqueiro também, para as pontinhas assentar e não ficar muita ponta solta. E agora eu começo a soltar os pontilhados, né, essa marcação quadradinho que ficou em volta do bordado, para soltar o papel nacarado do outro lado. No caso de não ter papel, eu também uso esse pontilhado, eu gosto muito de usar, porque eu sinto que o bordado fica mais firme, que o tecido fica mais firme, então é uma ferramenta que a máquina já tem e que eu gosto de usar.
Então aqui primeiro eu tô tirando o papel nacarado e depois eu vou tirar o plástico. Para não forçar tantos pontos, você vê que eu vou firmando ali, ó, na parte bordada, só para realmente não forçar demais. Mas esse plástico é muito facinho de tirar. De qualquer forma, a gente precisa tirar com um pouquinho mais de cuidado para não ter problema nenhum, para a gente ter nosso bordado bem perfeito. Aí eu vou começar a desmontar o bastidor, porque depois que eu tiro a toalha, eu ainda dou uma finalizada. Percebe que ainda tem plástico na voltinha das letras, né, na letra maior, e aí a gente vai tirando. Aí eu desmonto o bastidor e abro para ver se está tudo direitinho, se não tem mais nenhuma linha. Vou limpando tudo. E é isso. Agora eu vou deixar o resultado aqui para vocês verem como que ficou lindo o nosso trabalho.